Qual é o papel da psicologia na sociedade contemporânea? A ciência que estuda o comportamento e os processos mentais acompanha a evolução da humanidade em busca de maneiras de lidar melhor com os problemas da vida. O psicólogo pode atuar em diferentes áreas da psicologia, além da psicologia clínica, como na psicologia educacional, esportiva, na orientação profissional, entre outras áreas. No Brasil, o Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto, em homenagem à data da regulamentação desta profissão no país, em 1964. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Boa tarde, Lisa, e boa tarde também a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é o Viva Voz Univale. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Josiane Delvan, coordenadora do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Já parabéns, né, então, pelo seu dia também. Isso, no domingo, a gente comemora, então, o Dia do Psicólogo. Bom, professora, a psicologia no Brasil foi regulamentada, então, em 1964, né? Se a gente for usar essa data como uma base aí de reflexão, né? O que você diria que são os principais avanços na profissão nesses 50 e tantos anos aí de profissionalização? A psicologia ela tem um período de luta bastante grande, já bastante significativo aqui no Brasil. Na verdade, como ciência, ela já existe há mais de 100 anos, né? E aqui no Brasil, a partir dessa data, da década de 60, então, é que ela foi regulamentada enquanto profissão. E, no início, ela veio com uma perspectiva muito ligada à testagem, né? À avaliação psicológica mais relacionada à aplicação de testes somente, não a avaliação psicológica como a gente conhece hoje, que é um processo bem mais abrangente, e muito focada na intervenção clínica, né? Ou seja, no atendimento individual a todos os agravos à saúde. E hoje a gente tem um campo de atuação bem maior, até como você já se referiu, na psicologia jurídica, né? Assessorando os operadores do direito, nós temos também no trânsito, temos no hospital a intervenção, unidades básicas de saúde, então ela se ampliou muito, né, a sua atuação, ficou bastante abrangente, então avançou bastante. E também no trabalho, principalmente com grupos, né, não só a intervenção individual, mas principalmente o trabalho relacionado, então, à coletividade também. A depressão, o estresse, o trauma ou as fobias são os famosos maus do século XXI. Professora, até que ponto a vida agitada pode ocasionar esses traumas? Hoje em dia a gente vê uma crescente, né, no aumento desses transtornos, nesses quadros, né, de transtornos mentais na população. E a vida moderna, ela tem trazido para a gente algumas dificuldades de lidar com determinadas situações, né? E a gente acaba observando hoje que as pessoas elas têm uma dificuldade, de fato, de enfrentamento com relação a algumas dificuldades que aparecem na vida delas, alguns obstáculos. Então, um dos desafios que a gente tem atualmente é justamente trabalhar um pouco com esse enfrentamento. Como é que a pessoa pode lidar com uma vida agitada, né? Que alternativas que ela tem, que linhas de fuga, a gente chama assim, né? Que outras possibilidades para fugir um pouco dessa pressão que ela pode ter no seu dia a dia. Então, essas questões, elas também nos preocupam, porque certamente são índices que estão aumentando, né, entre a população, mas a gente precisa pensar também em alternativas para lidar com isso. A psicologia é mais necessária nos dias de hoje ou não? Ela sempre foi necessária para lidar com as questões da humanidade mesmo, né? Eu percebo, Liz, assim, na verdade ela sempre foi necessária. O que aconteceu foi, com a questão da ciência, ela foi sistematizando, né, os seus conhecimentos e os seus instrumentos e formas de intervenção, mas eu não posso negar, né, que atualmente a gente tem tido uma demanda bastante grande, tá?
Inclusive, assim, enquanto curso de psicologia, a gente recebe bastante solicitação para o trabalho com empresas, para o trabalho em outras instituições, das pessoas que têm interesse nos atendimentos clínicos, na nossa clínica de psicologia também. Então, eu percebo que em vários âmbitos da vida cotidiana a gente observa assim que há essa necessidade, de fato, da contribuição da psicologia. Agora, eu fico imaginando também que deve ter praticamente desaparecido aquele ar preconceituoso sobre a prática da psicologia. É coisa para loucos, isso nunca vou precisar disso. É verdade isso, né, a gente tinha uma representação, vamos dizer assim, uma representação social de que o psicólogo trabalhava somente, né, ou basicamente com essa questão. E atualmente eu percebo que, em função de fato do desenvolvimento da área e mostrando, claro, né, os seus resultados, a gente observa que a nossa população ela já compreende sim que a psicologia ela pode trabalhar tanto com os agravos, ou seja, aquelas situações, aqueles transtornos, aqueles quadros que já estão instalados, né, de maneira que a pessoa possa conviver com isso e desenvolver de fato estratégias para lidar com essas dificuldades no seu dia a dia, mas principalmente com a promoção da saúde. Então, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor, para ter uma melhor qualidade de vida? E daí isso atinge várias outras áreas, né, que eu posso estar me referindo a, por exemplo, as minhas relações no ambiente de trabalho, na minha família, na escola. Então, as pessoas elas têm tomado consciência de que é possível, sim, usufruir das contribuições da psicologia sem ter nenhum dos transtornos anteriormente citados, né? Mas sim usar as técnicas, compreender um pouco algumas estratégias que eu posso utilizar na minha vida. Bom, e segundo o Conselho Nacional de Psicologia, o Brasil possui mais de 295 mil profissionais da área. Este número ele aumenta em grande escala a cada ano. Professora, o que está conquistando o interesse das pessoas a seguirem nesta profissão? A gente também observa aqui, por exemplo, no OPA, nós temos tido nos últimos anos assim, uma procura bem grande dos alunos do ensino médio com interesse de conhecer o nosso curso, justamente por conta desse interesse da sociedade mesmo de entender um pouco a psicologia. Eu penso que esse crescimento ele está relacionado com essa outra questão que a Lisa trouxe, que é justamente a população entender que é possível usufruir do que a psicologia compreende, né, de como acontecem as relações humanas, os nossos comportamentos, quais são as causas e quais as consequências de agir dessa ou daquela maneira. Também entendendo assim como é que eu me relaciono com as outras pessoas, a questão dos processos mentais, né, os processos psicológicos que a gente chama, como é que eles são mobilizados ou como eles de fato se desenrolam, né, como é que eles acontecem. Então, eu acho que essa curiosidade e compreensão da população tem feito também, de fato, com que alguns jovens, algumas pessoas interessadas, busquem, de fato, a formação na área da psicologia para poder trabalhar, já que ela se insere em vários contextos de atuação. A gente sempre diz, onde tem o ser humano, tem trabalho para o psicólogo. Onde tem animal, também tem, porque a gente também tem a psicologia animal, né, que trabalha com adestramento, enfim. Então, a gente vê que ela é, de fato, uma área bastante abrangente. Agora, Josiane, vamos falar um pouquinho da semana acadêmica, né? Então, em comemoração aí ao Dia do Psicólogo, existe um trabalho organizado pelo curso de psicologia. O que vai acontecer nessa semana? Então, Lisa, o que acontece a Semana Acadêmica de Psicologia, ela acontece sempre na última semana do mês de agosto, né, justamente em comemoração ao Dia do Psicólogo. E aqui no curso, na Univale, nós temos, então, definido que na semana que vem, entre os dias 29 a 31, nós vamos realizar a nossa Semana Acadêmica. É uma semana que ela tem como característica promover várias discussões sobre os diversos temas relacionados à área, né? Então, é uma semana que ela tem uma programação bastante extensa, ela acontece nos 3 períodos, né, do dia. Então, as atividades elas acontecem de manhã, de tarde e à noite.
e elas foram organizadas por dias temáticos. Então, em cada um desses dias, as temáticas serão discutidas relacionadas com determinada área de atuação da psicologia. Professora, e quem que pode participar da semana acadêmica? A semana acadêmica ela está aberta para a participação tanto da nossa comunidade aqui da universidade, alunos, professores, funcionários, como a comunidade externa. Por que eu digo isso? Porque os temas eles são bastante interessantes, né? E a gente, de fato, deseja que a nossa comunidade aqui da cidade e da região possam também participar dessas discussões, né? Conhecer os assuntos, participar formulando perguntas, ouvindo, né, as respostas dos palestrantes. Então, ela é aberta à comunidade interna da universidade e também à comunidade que nos visita. Pode ficar à vontade para participar. E onde serão realizadas essas palestras? As palestras elas acontecem em 2 lugares distintos. À noite, como a gente tem uma procura maior, né, e temos um número de alunos maior no curso noturno, elas acontecerão no teatro. E pela manhã elas vão acontecer no auditório do E1, que fica atrás da farmácia escola. Bom, temas muito bacanas. Eu puxei alguns para a gente só comentar um pouquinho, e até isso acho que as temáticas levantadas na semana acadêmica também demonstram um pouco da abrangência da psicologia, né, professora? Isso mesmo. Uma que eu peguei aqui é felicidade no trabalho, né? Seria em que abordagem? Que abordagem seria essa? Essa é uma palestra que ela vem justamente discutir um pouco assim um desafio que a gente tem, porque as pessoas falam muito do estresse, às vezes da insatisfação, né? Como a gente também tem observado um pouco do desenvolvimento da síndrome de burnout, que tem relação com o ambiente de trabalho. Então, a ideia é que a gente possa discutir, né? A palestrante vem com essa proposta de discutir assim, como eu posso ser feliz naquilo que eu faço, né? Na minha ocupação. Então, a gente vai falar sobre isso, assim, como é possível também lidar um pouco com essa felicidade num ambiente de paz, que pode ser um ambiente de trabalho. Quem vem para essa palestra? Essa aqui vem a Cristiane Budi. Tá certo. E essa vai ser no dia? Essa vem no dia 30, então, na quarta-feira, né? E ela vai acontecer no período matutino. Tá certo. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho e depois a gente tenta discutir um pouco mais sobre esses temas, Isabela? Isso mesmo. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. O nosso Viva Voz está falando hoje sobre o Dia do Psicólogo. Estamos de volta com o nosso Viva Voz de hoje, que está falando sobre o Dia do Psicólogo. A nossa entrevistada é a professora coordenadora do curso de Psicologia aqui da Univale, Josiane Delvan. Pois é, vamos aproveitar então falar um pouquinho mais dos temas abordados na semana acadêmica do curso de Psicologia, né? Que começa então hoje, nesta segunda-feira. Professora, então, você disse para a gente aqui no intervalo que um dos temas interessantes é espiritualidade, né? Como é que vai ser tratada essa questão? Então, essa é uma questão importante, porque ela também fala do ser humano, dessa relação que o ser humano tem com o sagrado, né? E a gente tem, então, o palestrante é o Aurino Ramos. Ele foi nosso professor, agora esse ano ele se aposentou, mas vinha trabalhando com essa temática já numa disciplina do curso há algum tempo. Então, vem falar da espiritualidade como um campo importante também da vida do ser humano. E trazendo justamente assim a espiritualidade relacionada com a saúde. Então, a espiritualidade também como fator de proteção à saúde. Bacana. Então, penso que é uma palestra bastante interessante. Bom, e outro tema que será dessa semana acadêmica é a violência e o bullying nas escolas. Como que vai ser mais ou menos essa palestra, professora? Essa é uma palestra muito importante. Nesse momento a gente está, não só, né, mas especialmente essa semana a gente tem discutido um pouco essa questão da violência na escola. E vem uma palestrante de renome nacional. Ela é referência, de fato, no Brasil para discutir esse assunto, que é a Miriam Abramovay. Vem falar sobre essa temática, que tem uma demanda bastante grande também.
né, em que a gente tem visto que o ambiente escolar, que há anos atrás, ou há décadas atrás, era um ambiente tranquilo, onde a gente entendia que o foco deveria ser aprendizagem, ou era aprendizagem, e que agora a gente vê esses processos de bullying tomando conta, né, das relações nas escolas, e a própria violência em lidar com a violência entre os alunos, ou com os familiares, ou dos familiares para com a escola, ou da escola, enfim, né? Então, essa é uma questão que tem permeado, de fato, as relações, e acho que é muito salutar que a gente possa discutir isso nesse momento. Que dia vai ser essa palestra, então? Essa palestra é dia 31, quinta-feira, né? E ela vai acontecer a partir das 16 horas. Certo. Mas vamos puxar um último tema ainda, lógico que são vários, acho que para quem está interessado, essa programação fica disponível em algum site? Isso, ela está na página da Univale, ali na seção de eventos, tá? As pessoas podem olhar a programação, ali tem os horários direitinho de cada palestra, o local onde elas vão acontecer, o palestrante também, o currículo dos palestrantes também está lá para as pessoas poderem conferir. E acho que é importante também falar, já que a gente considera tão importante a saúde e a nossa qualidade de vida, que a gente também terá, então, durante essas palestras, no início, né, sempre delas, as nossas apresentações artísticas aqui de todo o setor de arte e cultura da Univale, então com música, dança, dramatização, sempre, né, pensando um pouco que a gente também precisa de arte na nossa vida, né, para a gente ser feliz. Né? Um último tema que eu queria puxar ainda, que chama atenção, psicopatia e transtorno de personalidade antissocial. Que exatamente é isso, professor? Essa psicopatia, ela envolve, de fato, toda a questão da psicopatologia, né? Ela é um transtorno importante que a gente também precisa pensar, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com as regras do convívio social, né? E daí, quando a gente está falando de psicopatia, a gente está falando daquelas situações mais graves mesmo, né? Das pessoas que não se submetem à regra de maneira alguma e que, por isso, têm dificuldade de conviver em grupo ou de se submeter ou obedecer às regras, né, quando a gente estabelece que para o nosso bom convívio elas precisam funcionar. Então, vai falar sobre esse quadro. Bom, agora falando sobre a profissão aqui no estado, Santa Catarina tem mais de 10 mil psicólogas mulheres, enquanto são apenas 1.352 psicólogos homens. Professora, você como coordenadora do curso, percebe essa presença massiva das mulheres em sala de aula? Sim, a gente percebe, a gente diz que o curso de psicologia, ou a área da psicologia, ele é uma área feminina, né? É uma área, quando eu digo feminina, por quê? Porque ela é, de fato, dominada pelas mulheres, né? Mas o que a gente também percebe, que a gente tem os homens também fazendo psicologia, nós temos os psicólogos e que se formam e trabalham muito bem, se interessam pela psicologia e nesse sentido, assim, o que faz as mulheres buscarem a psicologia talvez tenha a ver um pouco com a questão do cuidado, né? Porque a psicologia também, ela cuida do ser humano no sentido de ficar atenta, de olhar e tal. Então, nesse sentido, ela durante muitos anos ela foi considerada uma profissão muito relacionada ao feminino. Mas é claro que atualmente, com a gente pensando um pouco na flexibilidade dos papéis masculino e feminino, né, então a gente não pode mais ter essa divisão. Mas a gente percebe sim que ela é uma área dominada pelas mulheres. A gente vai encontrar de fato mais psicólogas do que psicólogos. E os grandes nomes da psicologia são homens, né? Isso que é meio complicado, né? Essa Freud, Jung, enfim. Mas a gente não pode esquecer das mulheres, né? Claro, Melanie Klein, Ana Freud e outras tantas que a gente tem por aí. Perfeito. Olha só, uma nota interessante do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não sei se você acompanhou, Josiane, ele disse que a psicologia também é importante para a retomada da confiança da população na economia. Olha só, segundo ele, o medo do desemprego no país irá parar quando a população começar a não temer perder seu emprego. Você concorda com essa declaração? Como é que você vê essa declaração do ministro da Fazenda?
Eu vejo que talvez, eu acho que ele usou a psicologia aí para poder defender um pouco a ideia dele, né, as ideias dele. Mas tem uma questão que de fato é importante e que a gente trabalha, é a questão assim, da realidade. É importante que a gente possa olhar as coisas de frente sem ter a ilusão. Então, se existe o medo do desemprego, da onde que vem esse medo, né? Será que é uma fantasia ou de fato eu estou observando que as pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas à minha volta estão perdendo o emprego? Então, nesse sentido, assim, é importante que a gente, para poder desmistificar isso ou perder esse medo, que eu de fato observe que existe um movimento de retomada do crescimento, de aumento de vagas de trabalho, para que esse medo não exista mais. Perfeito. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre comportamento. Há algumas semanas foi comemorado o Dia do Solteiro. 15% dos brasileiros vivem sozinhos e essa é uma tendência mundial. O que a psicologia explica sobre esse novo modo de viver, professora? A gente tem observado também uma questão grande e forte agora. Primeiro, assim, as famílias também diminuindo, né, em termos de número de membros. Então, a gente agora tem famílias menores e um crescimento também de casais sem filhos. Então, acredito que tudo isso esteja relacionado também com a questão de permanecer solteiro, né? Se a família, o aumento da família, a constituição da minha família com uma outra pessoa não tem tido muita procura ou muito interesse, também está relacionado a essa questão de resolver ficar solteiro. Agora, a gente também precisa levar em consideração que a gente tem, nos últimos tempos, alguns estudos apontando para o prolongamento da juventude, né? Então, uma juventude que o jovem adulto, que antes a gente situava em torno de 24, 26 anos, agora a gente já entende até os 30 anos. E com relação a isso, as pessoas também estão empurrando um pouco mais para frente, né, no ciclo de vida, a constituição da família e no caso, né, de conviver com uma outra pessoa, a conjugalidade que a gente chama, né, e também de ter filhos. Então, pode ter relação e tem relação com essa mudança mesmo na sociedade, com relação a esses processos de viver a adolescência um pouco mais de tempo e um pouco mais a adultez jovem, que a gente chama, né? É interessante porque, ao mesmo tempo, existem grupos propondo formas alternativas de relacionamento, né? Então, a produção levantou aqui até uma série chamada Amores Livres, não sei se você conhece, tem direção do João Jardim, retrata diferentes tipos de relacionamento que vão além do padrão amor romântico, né? Então, entre elas existem coisas como poliamor, relacionamentos livres, poligamias, relações sem vínculo, né? A psicologia está acompanhando essas novas formas de relacionamento? O que a gente acaba observando, que a gente tem chamado atualmente tudo isso de pós-contemporaneidade, né? Que é justamente assim, a questão de que aqueles padrões que a gente tinha anteriormente, eles não são mais seguidos nos dias de hoje. E isso tem nos colocado muito em dúvida, né? Sobre o que está aparecendo de novo. Mas como a gente está vivendo agora uma pós-modernidade, a gente vê assim que há uma necessidade da sociedade de mudar aqueles padrões que tinham anteriormente. Então, nesse sentido é que a gente tem acompanhado de fato essas mudanças e percebido que a gente precisa estar abertos também para compreender que isso acontece, que isso também é do ser humano, né? E é claro que não é fácil. Não é fácil. Mexe com cultura também, né? Com Exatamente, a cultura daquele grupo. Porque nos tira daquele lugar confortável que a gente estava anteriormente, de observar aquilo que a gente estava acostumado, né? Quando a gente observa aquilo que a gente não está acostumado ou novo, nos causa muito estranhamento, porque a gente não sabe lidar com essa nova situação. Mas a gente precisa entender que isso é do ser humano. Então, a gente também precisa... não quer dizer que eu possa concordar, mas eu preciso aceitar.
né? Bacana. Bom, estes, entre outros temas, fazem parte aí do arsenal da psicologia. A gente vai terminando o programa agradecendo a professora Josiane Delvan, professora que é coordenadora do curso de psicologia aqui da Univale, e parabenizando aí todos os psicólogos aí pelo dia 27 de agosto, né, Isabela? Com certeza. Obrigada, professora, e obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até lá!